Quando descobri que estava grávida, foi como se um mundo novo se abrisse diante de mim. Eu e Caio estávamos juntos havia quase 3 anos. Não éramos o casal perfeito, mas eu acreditava no nosso amor. Trabalhávamos duro, dividíamos as contas e nos apoiávamos como dava. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. No dia em que vi o resultado positivo, corri para contar a ele. Estava tremendo, emocionada, sem saber se ele ficaria feliz, nervoso ou assustado. Caio olhou para o teste e, por alguns segundos, ficou em silêncio. Depois sorriu, me abraçou e disse: "Vamos dar conta disso. Juntos. Vai ser difícil, mas vai valer a pena." Aquela frase me deu uma esperança enorme. Nos meses seguintes, fizemos planos. Começamos a montar o quartinho do bebê. Ele pintou uma parede azul claro e colou adesivos com o tema de nuvens. Compramos algumas roupinhas, mesmo com pouco dinheiro. Às vezes, ele parecia distante, pensativo demais, mas eu atribuía ao nervosismo de ser pai pela primeira vez. Os sinais, hoje tão claros, passaram despercebidos por mim naquela época. As saídas frequentes à noite. O celular sempre virado para baixo. As mensagens que ele dizia ser de coisas do trabalho, mesmo nos fins de semana. A recusa em me acompanhar nas consultas médicas. "Você sabe que não gosto de hospital, amor", ele dizia. "Mas depois você me conta tudo, né?" E eu contava. Com entusiasmo, com brilho nos olhos. Ele ouvia com um sorriso morno, mexendo no celular. A minha família era pequena e não tínhamos tanta intimidade. Meus pais faleceram quando eu era adolescente e cresci sendo cuidada pela minha avó, que já havia partido anos antes. Caio era minha família. Era meu lar. Naquele dia, eu estava com 7 meses de gestação. Estávamos no café da manhã e eu comentava sobre o bebê mexendo muito durante a noite. Ele parecia distraído e de repente se levantou, pegou a carteira e disse: "Vou ali na padaria comprar pão. Quer alguma coisa?" "Pega um suco de maracujá, se tiver", respondi, sorrindo, já pensando em preparar uma torrada quando ele voltasse. Ele me deu um beijo rápido na testa, saiu e nunca mais voltou. As primeiras horas foram de estranhamento. Achei que ele tivesse encontrado alguém na rua, parado para conversar. Depois pensei que talvez tivesse ido resolver algo no trabalho. Liguei 1, 2, 10 vezes. Nada. À noite, fui até a padaria. Os funcionários disseram que ele não apareceu ali naquele dia. Comecei a ligar para os amigos dele. Um ou outro atendeu, dizendo que não sabiam de nada. Até que um dos colegas mais próximos respondeu: "Ele não te contou?" Caio estava meio surtado esses dias. Disse que ia dar um tempo. Senti o chão sair dos meus pés. Passei os dias seguintes indo à delegacia, hospitais, até no IML. Fiz boletim de ocorrência. Colei cartazes. Gritei seu nome pela rua como uma desesperada. Ninguém tinha visto. Ninguém sabia de nada. A sensação de abandono foi como uma lâmina fria entrando no peito. Eu olhava para a parede do quartinho pintada por ele e desmoronava. Chorei até não conseguir respirar. Dormia pouco, comia menos ainda. E mesmo assim, meu corpo continuava gerando uma vida. Eu precisava sobreviver. Por mim, mas principalmente pela minha filha. Quando Clara nasceu, 2 meses depois, eu estava sozinha na maternidade. Ninguém na porta. Ninguém segurando minha mão. Só eu e ela. Mas foi naquele momento, com meu bebê nos braços, que uma força inesperada nasceu dentro de mim. Voltei para casa sem resposta. Apenas com a certeza de que o homem que prometeu estar ao meu lado havia me deixado no pior momento. E mesmo assim, algo dentro de mim se recusava a aceitar que aquilo era o fim da história. 2 anos se passaram. Clara crescia saudável, alegre, cheia de energia. Eu havia aprendido a me virar. Trabalhava como atendente no mercadinho, deixava Clara na creche e fazia malabarismo com as contas. Ainda doía pensar em Caio.
Às vezes me pegava imaginando se ele estava vivo, se pensava na filha, se alguma vez sentiu remorso. Até que, numa manhã qualquer, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Sem remetente. Só meu nome, escrito com a letra que eu conhecia muito bem. Quando abri, meu coração disparou. Era dele. A carta tremia em minhas mãos antes mesmo de eu conseguir abri-la. Eu sabia, antes mesmo de ler uma palavra, que era dele. O jeito de dobrar, a forma como meu nome estava escrito. Era como se o tempo tivesse congelado e me transportado para o dia em que ele saiu pela porta, dizendo que voltava da padaria com pães e um suco. Respirei fundo várias vezes. Minhas mãos suavam. Sentei no sofá, com Clara dormindo no quarto ao lado, e comecei a ler. Ana, sei que talvez essa seja a última coisa que você queira, mas eu precisava escrever. Precisei de tempo para entender quem eu era, o que eu queria. Fugi, sim, covardemente. Eu não estava preparado para ser pai, marido, para aquela vida. Acordava todas as manhãs me sentindo sufocado. E um dia, eu simplesmente não voltei. Cada palavra era como uma facada. Ele dizia que não estava pronto, que se sentia sufocado. E eu, grávida, assustada, sozinha. Não me dei o luxo de fugir. Precisei ser forte sem nenhuma escolha. Continuei lendo, com a visão embaçada pelas lágrimas. Durante esse tempo, pensei em voltar muitas vezes. Escrevi e rasguei centenas de cartas. Mas só agora, ao saber que estou doente, tive coragem de te escrever de verdade. Não quero piedade, nem perdão. Mas quero que minha filha saiba que ela tem um pai, mesmo que falho. E se ainda for possível, queria vê-la. Uma única vez. Parei. Meu corpo inteiro tremia. Ele estava doente? Era verdade? Ou mais uma manipulação? E por que agora, depois de 2 anos? Passei o resto da noite em claro. Sentia raiva, nojo, dor, saudade e uma confusão que me esmagava. Tantas noites chorei imaginando esse momento, o dia em que ele apareceria com uma desculpa qualquer. Só não imaginei que viria por carta, nem que diria estar à beira da morte. No dia seguinte, levei a carta para o trabalho, não porque queria falar sobre isso, mas porque não conseguia tirá-la da cabeça. Minha colega de balcão, Marina, percebeu meu estado e perguntou se estava tudo bem. Contei o básico, sem detalhes. Ela me olhou com olhos arregalados e disse: Amiga, cuidado. Gente assim sabe mexer com o que a gente sente. Doença ou não, ele te largou no pior momento da sua vida. As palavras dela bateram fundo. Mas algo dentro de mim ainda ecoava aquela última frase da carta. Queria vê-la. Uma única vez. Cheguei em casa, sentei na beirada da cama de Clara, que brincava com seus lápis de cor, e a observei. Tão pequena, tão cheia de vida. Ela nunca perguntou pelo pai. Nunca soube o que era ter um. Para ela, era só eu, mãe, pai, tudo junto. Mas será que eu podia privá-la de conhecer o homem que a gerou, ainda que falho? E se ele estivesse realmente doente? E se fosse a última chance? Passei mais alguns dias pensando. Escrevi uma resposta curta, direta. Pedi que me dissesse onde estava, e que se quisesse ver Clara, seria com minha presença. Nenhuma promessa de perdão. Nenhuma garantia. Apenas o necessário. Postei a carta com as mãos trêmulas. Foram 2 semanas de silêncio absoluto. Até que chegou outra correspondência. Dessa vez, com um endereço. Um nome de clínica. E a frase, obrigado. Estarei esperando, mesmo que você não venha. Pesquisei o local. Era uma clínica modesta em uma cidade vizinha. Liguei disfarçadamente para confirmar se ele realmente estava internado. A atendente confirmou a presença de um paciente com aquele nome. Meu coração disparou. Era verdade. Marquei folga no trabalho, deixei Clara com Marina e fui sozinha. O caminho até a clínica foi silencioso. Um misto de ansiedade e raiva entalado na garganta.
Ao chegar, fui conduzida a uma pequena sala branca, onde um homem magro, de aparência abatida, estava deitado. Seu rosto estava envelhecido, com olheiras profundas, mas eu o reconheceria em qualquer lugar. Era Caio. Ele me olhou com surpresa e emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você veio, disse, com a voz fraca. Vim por mim. E pela Clara. Não por você, respondi, dura, mas tentando conter o choro. Caio começou a falar. Contou que após me deixar, se mudou para longe, viveu de bicos, ficou doente, foi diagnosticado com uma doença autoimune grave. Disse que pensou em se matar, que se arrependeu todos os dias. Eu fui um covarde, Ana. Um idiota. E sei que nunca vou consertar o que quebrei. Só queria que Clara soubesse que existo, mesmo que ela nunca me aceite. A dor dele parecia real, mas a minha era maior. Você acha que algumas palavras e lágrimas vão apagar 2 anos de abandono? Quando minha filha nasceu, você estava onde? Quando ela ficou doente de madrugada, quando eu não tinha dinheiro nem para fralda. Ele chorava em silêncio. Eu tremia. Eu só quero vê-la. Uma vez. Nem que seja de longe. Ele murmurou. Respirei fundo. Saí da sala sem responder. Voltei para casa com o coração em pedaços. Mas algo dentro de mim mudava. Pela primeira vez em 2 anos, eu sentia que talvez, só talvez, estivesse prestes a fechar um ciclo. Mal sabia eu que aquele reencontro era só o começo de uma reviravolta que mudaria nossas vidas de vez. Voltei para casa em silêncio naquela noite, com a alma pesada e a mente em guerra. O rosto abatido de Caio não saía da minha cabeça. Ele parecia outro homem. Mais fraco, mais humano, mas ainda assim, era o mesmo que tinha virado as costas para mim no momento em que eu mais precisei. Fiquei horas deitada no escuro, ouvindo Clara respirar no quarto ao lado. Eu a amava tanto. E tudo o que fiz nesses 2 anos foi por ela. Mas a dúvida me corroía. Será que eu tinha o direito de decidir sozinha se ela conheceria ou não o próprio pai? Mesmo ele tendo nos abandonado, será que negar esse encontro agora, com tudo o que estava acontecendo, seria certo? Na manhã seguinte, fiz algo que evitava há muito tempo. Sentei com minha mãe para conversar sobre Caio. Contei tudo, desde a carta até o encontro na clínica. Ela ouviu em silêncio, o rosto tenso. Filha, só você pode decidir. Mas eu te digo uma coisa, perdão não é esquecimento. E às vezes, permitir que alguém veja o que perdeu pode ser o maior acerto da nossa vida, disse, segurando minha mão. As palavras dela ecoaram dentro de mim. Naquela tarde, sentei com Clara no colo e tentei explicar, da maneira mais simples possível, que havia um homem que queria vê-la. Disse que ele era o pai dela, mas que tinha ido embora antes mesmo de ela nascer. Ela franziu a testa e perguntou: ele é ruim, mamãe? Engoli em seco. Aquela pergunta me cortou. Eu não queria mentir, mas também não queria que ela crescesse com ódio. Ele errou muito, filha. Mas hoje, ele só quer te ver. E se você quiser, podemos ir lá, juntos. Só se você quiser. Ela ficou pensativa. Depois de alguns segundos, assentiu com a cabecinha. 2 dias depois, voltamos à clínica. Caio estava na mesma sala, agora com o semblante ainda mais cansado. Quando Clara entrou, ele ficou imóvel. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Ela olhou para ele com curiosidade e se aproximou com passos lentos. Eu permaneci perto, atenta a cada movimento. Oi, ela disse, tímida. Oi, princesa, você é linda. Eu sou o Caio, seu pai. Ela apenas olhou, sem entender a profundidade daquelas palavras. Ele estendeu a mão devagar, mas não tocou nela. Posso te dar um desenho? Ele perguntou, puxando debaixo do travesseiro um papel amassado. Era um desenho infantil de uma flor com 2 bonequinhos de mãos dadas. Essa sou eu? Ela perguntou, apontando para a menor figura. Sim. E esse aqui sou eu. Queria guardar esse desenho, mesmo que você não queira ficar perto de mim.
Ela pegou o papel e ficou olhando. Depois se virou para mim e disse: "Ele parece triste, mamãe." "Ele está, filha", respondi, com um nó na garganta. Clara então se aproximou e encostou a mãozinha na dele. Caio desabou em lágrimas. Ele chorava como uma criança. Não por pena, mas porque sabia que aquele gesto, pequeno e simples, era mais do que merecia. Ficamos ali por alguns minutos. Clara falou sobre seu desenho favorito, sobre seus lápis de cor, e quando percebeu que Caio não conseguia falar muito, apenas sorriu e disse: "Eu vou desenhar outro para você. Um com sol e flor." Na volta para casa, algo dentro de mim se aliviou. Eu ainda sentia raiva. Ainda doía. Mas vi que guardar todo aquele rancor estava me matando aos poucos. E que dar a Clara a chance de escolher seu caminho, mesmo diante de erros tão grandes, era um ato de amor. Nas semanas seguintes, Clara escreveu mais 2 desenhos e pediu que eu entregasse na clínica. Caio estava em tratamento, e sua saúde seguia instável. Mas seus olhos ganhavam cor a cada papel colorido que recebia da filha. Então, numa tarde comum, chegou outra carta. Era de despedida. "Ana, obrigada por ter sido forte, por ter criado nossa filha tão bem. Sei que nunca mereci o perdão, mas sou grato por esse último presente, tê-la visto sorrir. A Clara é a melhor parte de mim, e eu vou partir em paz por saber que ela está nos melhores braços que poderia ter. Assinado, Caio." Fechei a carta e chorei. Chorei por tudo que suportei, por tudo que ele não viveu, e por tudo que, de alguma forma, foi consertado. Nos dias seguintes, não contei a Clara que o pai tinha partido. Esperei. Quando ela perguntou por ele, apenas disse: "Ele te ama muito. E agora, está lá no céu cuidando de você de um lugar bem alto." Ela sorriu e desenhou mais uma flor, com um sol enorme, e 2 bonequinhos de mãos dadas. "Essa é a gente, mamãe." E eu soube, ali, que nossa história tinha mudado de rumo, que apesar da dor, havia paz. E que, mesmo com cicatrizes, estávamos inteiras. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!